Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje é a segunda aula do evento Semana Sem Dor de Coluna. Eu sou a Kate Machado, especialista em coluna e criadora do método DC0. Esse é um evento gratuito, introdutório de 7 dias, onde através das 3 aulas e lives eu estou te mostrando que todo mundo pode se livrar das dores de coluna sem remédio, sem cirurgia e em casa. Estou te mostrando passo a passo todas as etapas que você precisa saber para você se livrar das suas dores de coluna. E tudo isso independente do seu diagnóstico, independente do seu nível de dor, independente da sua idade e sem precisar de equipamentos. O passo a passo que eu estou te ensinando aqui serve para 4 tipos de pessoas. Então, vamos lá relembrar aqui. O primeiro grupo são aquelas pessoas que se enquadram em casos cirúrgicos ou aquelas pessoas que fizeram alguma cirurgia e continuam sentindo dores, ou aquelas pessoas que seu caso é realmente cirúrgico porque sentem dores muito fortes. Esse primeiro grupo está aquela pessoa que não aguenta mais sentir dor. Bom, o segundo grupo é para aquelas que têm dores fortes de coluna, que sentem dores constantes todos os dias, aquelas pessoas que têm mais de 3 meses com dores e para essas pessoas que acham que seu caso não tem mais jeito. O terceiro grupo é para aquelas pessoas que não têm dores crônicas, mas que já teve algumas crises de dores de coluna, que sentem aquelas dores limitantes, que te limitam a resolver algo em determinados momentos, mas que essa pessoa sempre consegue dar um jeitinho para aliviar. Toma aqui um remedinho e a dor passa. E temos também o quarto grupo, é para aquela pessoa que sempre sente incômodos na coluna, mas acha que não é nada sério e acha que é normal sentir essas dores. Se você se enquadra em algum desses 4 grupos que eu acabei de falar, todo o passo a passo dessas 3 aulas vai servir para você se livrar das suas dores de coluna. Sem remédios, sem cirurgias e em casa. Bom, para a gente começar a aula de hoje, vamos relembrar rapidinho o que vimos na primeira aula. Na primeira aula, eu te mostrei como fazer a sua mente trabalhar no mundo das possibilidades. Ou seja, como é que você pode sair desse pensamento automático do impossível e enxergar a solução para suas dores de coluna. Mostrei a importância de não fechar, de você não se fechar para o novo, para o diferente. Te mostrei os 5 erros fatais que você deve estar cometendo na sua vida para tratar a sua dor de coluna. E eles estão te mantendo na situação que você está agora. Bom, e vamos agora lá para os erros. O primeiro erro qual é? Não se movimentar com medo que a dor piore. E o segundo erro? Começar a se exercitar e quando consegue a dor, e quando consegue aliviar aquela dor, você para de se movimentar. O terceiro erro é querer tratar somente aquele local da dor. O quarto erro é alongar e mesmo sentindo dor, você continua forçando esse alongamento. O quinto erro é você achar que é impossível se livrar das dores de coluna e agir como se fosse impossível. Você já parou para refletir quais desses erros você está cometendo? E principalmente o que essas atitudes estão gerando em você e o quanto esses erros pioram as suas dores. E lembre que atitudes iguais geram resultados iguais. Você precisa buscar novos caminhos. Certo? Bom, na aula 1 eu também te contei um pouco da minha história. Falei das terríveis crises de dor de coluna que eu tive há 10 anos atrás. E o caminho que eu percorri para sair daquela situação e viver uma vida onde há mais de 8 anos sem dores. A minha história pode trazer muitos insights para sua vida também. Então, se você não viu o primeiro vídeo, clique para assistir a aula 1 primeiro, certo? Aqui embaixo está a aula 1, é só clicar e assistir. Porque o que eu te ensinei na aula passada é essencial para você entender o que eu vou te mostrar nessa nossa aula hoje,
certo? Ver a aula 1 vai te dar muito mais base para o que eu vou te mostrar agora. E aí, todo mundo me pergunta, Kate, como é que eu faço para me livrar das dores de coluna? Qual é o segredo? Pois é, eu acredito que tem o segredo. E esse é um deles. Você precisa ver o passo a passo na ordem certa. Fazendo isso, eu tenho certeza que todo mundo pode se livrar das dores de coluna, inclusive você. Então, está combinado, né? Se você não viu a aula 1, vai lá, assiste a aula 1 primeiro, depois você clica aqui para assistir a aula 2. Combinado? Bom, eu quero agradecer a todo mundo que deixou mensagem aqui embaixo. Eu li pessoalmente cada uma delas. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Está sendo super legal ver essa comunidade de pessoas engajadas que querem de verdade se livrar das dores, das dores de coluna. Eu quero agradecer e reconhecer você por ter decidido fazer parte desse grupo. Grupo de pessoas que querem se livrar das dores de coluna. Esse grupo de pessoas que realmente se dedicam de verdade para mudar de vida. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Agora. Mas você está aqui dedicando o seu tempo, dedicando a sua energia, que eu sei que são valiosos, para você aprender a fazer mudanças na sua vida. Sinceramente, parabéns por isso. Não é todo mundo que faz o que você está fazendo agora, não é? E quando a gente faz algo diferente da maioria, a gente também tem resultados diferentes da maioria. Você já percebeu isso, né? A maioria das pessoas que sentem dores de coluna continuam tomando aquele remédiozinho para aliviar a dor. Bom, e aí nessa aula 2, hoje, agora, eu vou te falar dos pilares que vão sustentar o seu tratamento de dor de coluna. E eu vou te mostrar o passo a passo base que vai sustentar a mudança que você quer fazer, a mudança que você quer para a sua vida. Mas primeiro, olha o que os meus alunos estão falando. E para eles chegarem onde eles estão hoje, eles precisaram aprender e aplicar tudo o que eu ensino para se livrarem das dores de coluna. Joelma dos Santos falou, obrigada, depois que eu comecei a te assistir, as dores estão desaparecendo, não estou tomando medicamento de farmácia, estou tomando cúrcuma, que bênção, que Deus te abençoe. E Ana Paula também falou, você acredita que desde que eu comecei a fazer seus exercícios regularmente, minhas dores no quadril praticamente desapareceu. Estava muito difícil até para mim andar. Já estou mancando. Como você diz, o movimento cura. Oi, Kate. Meu nome é Almendes. Foi muito bom te conhecer. Eu sentia muita dor no quadril, mas graças aos seus alongamentos, hoje me livrei das dores. Eu corria um dia, no outro tinha que dar uma parada para me recuperar, mas agora eu corro todos os dias tranquilamente, sem dor, mas continuo fazendo os exercícios. E o João Figueiredo, que falou, obrigada pelas dicas, são muito importantes para mim. Estou fazendo todos os dias e eu tive excelentes melhoras nas minhas dores. Muito obrigada. E Celita também falou, Kate, foi um anjo na minha vida, vinha sentindo dor na lombar há quase 60 dias, já tinha tentado de tudo, bloqueio de dor com médico, osteopatia, quiropraxia e acupuntura. Foi quando mandei a mensagem para ela e pedi ajuda, além de me orientar com todos os exercícios e alongamentos, ela me mandava vídeos de como fazer. Fiz diariamente todos os alongamentos no limite da minha dor, assim como ela ensinou, e a cada dia era um avanço. Hoje, após 3 semanas de orientação e constância nos exercícios, me sinto 90% melhor. Só tenho gratidão por ela. Me chamo Carlos, tenho 56 anos, tenho hérnia de disco e estreitamento do canal. Antes de iniciar as aulas de Kate, eu sentia por quase todos os dias dores fortes ou leves. As dores me impediam até de varrer a minha casa. E tinha dias que eu não conseguia nem sair da cama. Após as aulas de Kate, eu estou zero dor quase todos os dias e agora consigo me movimentar
sem medo e vivo sem dor. Minha evolução foi de muitos dias. Meu nível de dor foi de 8 para 9 para uma vida normal, sem dor, podendo fazer tudo o que eu preciso, sem medo, nas minhas crises. Eu mal conseguia fazer xixi. O número 2, nem em sonho. Como você diz, o processo é de altos e baixos e eu sei disso, mas não paro mais com seus alongamentos. Como eu já te disse, você foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Muito obrigada de coração. Boa noite, pessoal. Me chamo Nayana, tenho 1,75 m, sou dentista e sofria de dores de coluna, até encontrar e conhecer o trabalho de Kate. Comecei a fazer os exercícios, né, que ela passava periodicamente e me curei das dores que eu sentia. Então, como eu atendia muito, ficava muito sentada e por eu ser muito alta também, fazia com que eu sentisse dor frequentemente. E eu comecei a fazer diário e realmente eu fiquei curada com esses exercícios. Hoje eu não sinto mais nada. Bom dia, Kate. A minha melhora foi incrível. Tem 36 anos que eu tenho problema e nunca fiz nada que me aliviasse tanto quanto esses seus alongamentos. Já fiz fisioterapia várias vezes, mas a gente para, né? Como você mesmo diz, a gente acha que passou a dor, que não precisa fazer mais, mas nunca tive um resultado tão bom igual o que eu tenho com esses alongamentos seus. Muito obrigado mesmo. Assim, incrível. Já desde quando eu comecei a te seguir, que eu não sei precisar quando que foi, não sinto mais nada. Na primeira aula eu mostrei os 5 erros que fazem com que você não consiga se livrar das dores de coluna. E na aula de hoje eu vou te mostrar a forma correta que você tem que fazer a partir de hoje. E esses 5 erros são os que eu mais vejo acontecer. E eles te impedem de qualquer evolução no seu tratamento de dor de coluna. Presta atenção aqui. Se você continuar cometendo esses erros, você não vai conseguir se livrar das suas dores de coluna. Esses pontos que eu vou te mostrar hoje são os principais que norteiam e que fazem parte do método que eu criei, que é o método DC0, dor de coluna zero. Você cuidando desses 5 pontos principais de forma estratégica e com uma sequência evolutiva de alongamentos terapêuticos faz com que você trate a real causa da sua dor. E com isso você conseguirá se livrar das suas dores de coluna de verdade, sem remédio, sem cirurgia e em casa. Por isso que meu método funciona tão bem, porque nele eu trato a causa real da dor. Mas não é sobre ele que vamos falar nessa aula. Não. Agora eu vou te ensinar como você tem que fazer. Como é que você tem que fazer de verdade para se livrar das dores de coluna. Eu vou te explicar os 5 pontos e depois eu vou te mostrar na prática, com alongamento terapêutico, como ele tem que ser feito. As 5 formas corretas são: a primeira, o movimento que te cura. A segunda forma, tem que continuar se exercitando para sempre. A terceira, trabalhar todos os trilhos que se conectam com a sua coluna e não somente o local da dor. A quarta, alongar em 3 etapas e não forçar na sua amplitude máxima para não te gerar mais dor. A quinta, tenha certeza que é possível se livrar das dores de coluna. Esses são as 5 formas corretas que você precisa saber e que eu tenho certeza que nunca ninguém te contou. Agora eu vou explicar cada ponto desse e te mostrar porque eles são tão importantes no seu tratamento de dor de coluna. O primeiro erro de quem vive com dor de coluna é não se movimentar com medo que a dor piore. E qual é a forma correta de fazer isso, Kate? É o movimento que te cura. Quem me conhece sabe que esse é o meu lema. O movimento cura. O movimento sempre será o seu melhor remédio. Você precisa aprender como se movimentar. Não adianta você querer se livrar das dores de coluna sem movimentar. Não existe isso.
É como você querer curar uma doença grave tomando aspirina. A sua dor pode até passar, mas não vai curar a sua doença com aspirina. De repente, o fato de você não se movimentar, você pode até em determinados momentos conseguir ali aliviar a dor. Mas sem se movimentar, você não consegue se livrar das suas dores de coluna. E se você não curar a causa real da sua dor, os sintomas voltam, as dores voltam. Mas como eu vou me movimentar, Kate, se eu sinto muita dor? Você precisa de um pouquinho de movimento certo todos os dias. Você precisa gerar microfortalecimentos na sua coluna diariamente, pequenos, todos os dias. Você consegue esses pequenos fortalecimentos através de exercícios e alongamentos específicos para o tratamento da sua coluna. Qualquer exercício é bem-vindo se não lhe causar dor. É melhor você fazer qualquer exercício do que não fazer nada, não fazer nenhum. Mas não é qualquer exercício, não é qualquer movimento que irá gerar esses microfortalecimentos que sua coluna precisa. Você precisa do movimento certo, na amplitude certa, no volume certo e na intensidade certa. Se você errar em algum desses pontos, você poderá sentir mais dor e poderá continuar achando que tudo lhe causa dor. Que seu caso não tem jeito, que sua coluna é fraca, que o seu caso é cirúrgico e por aí vai. Ficar pegando várias dicas soltas, aleatórias e ficar tentando aplicar de qualquer jeito que você entendeu, não lhe dará resultados. Não adianta você ter algumas peças do quebra-cabeça para você conseguir montar. Você precisa ter todas as peças. Você precisa de um método que tem um começo, um meio e um fim. Voltando lá aos microfortalecimentos, você precisa de pequenos fortalecimentos nos seus músculos profundos, nos músculos posturais que estão ali, ó, grudadinhos na sua coluna. Lembra que eu falei deles na aula 1? São esses microfortalecimentos que irão deixar todas as estruturas que permeiam a sua coluna mais forte. E com todas essas estruturas mais fortes, suas lesões irão aos poucos diminuindo ponto a ponto, até não existirem mais. E aí sim, você irá conseguir se livrar de uma vez por todas das suas dores de coluna. O caminho para a sua cura é o exercício, é o movimento, é o alongamento terapêutico, feito da forma correta. Esse é o principal caminho para a cura definitiva. Então pare de pensar que é um movimento que te deixa com dor e pense que é um movimento que irá curar a sua dor. Eu recomendo que você tire esses pensamentos errados que estão enraizados em você e adicione novos pensamentos certos do que você precisa fazer. Pensamentos de confiança. Vamos lá para o segundo erro. O segundo erro de quem vive com dor de coluna é começar a se exercitar e quando consegue aliviar a dor, a pessoa faz o quê? Para de se movimentar. E qual é a segunda forma correta de fazer? Você tem que continuar se exercitando para sempre. Quando você ouve eu falando isso, você pode até pensar, mas é claro que eu preciso continuar me movimentando. E aí eu te pergunto, mas você faz isso? Só saber e não fazer não adianta nada. É preciso saber e é preciso aplicar, é preciso fazer. O exercício tem que fazer parte dos seus dias, tem que fazer parte da sua rotina. Assim como você escova os dentes, assim como você precisa dormir, assim como você precisa se alimentar. O seu corpo precisa de movimento todos os dias. A sua coluna precisa ser fortalecida todos os dias. Ela é o centro do seu corpo. Nossa coluna possui 33 vértebras que se alternam com discos intervertebrais que nos dão mobilidade ao tronco, permitindo a gente estar em diversas posições. Cada vértebra é ligada a uma costela, formando uma grade de proteção contra choques mecânicos que protegem o coração, que protegem os órgãos, os pulmões. A nossa coluna serve principalmente como proteção para o sistema mais importante do nosso corpo, que é o sistema nervoso. Entre cada vértebra saem 31 pares de nervos que são da medula e vão para todo o nosso corpo. A nossa coluna sustenta todo o peso do nosso corpo.
e tem um papel essencial do movimento dos braços, das nossas pernas, da locomoção. Deu para perceber o quanto nossa coluna é importante e o quanto você precisa cuidar dela? Entenda uma coisa, nosso corpo foi feito para o movimento, para caçar, para correr, para andar e não para ficar sentado em frente à TV. Ficar sentado em frente na TV ou no celular é coisa da modernidade. Agora que eu já deixei claro para você que não tem por onde você correr, é começar a fortalecer a sua coluna e não parar mais. Mas não é só isso. Você precisa ir aos pouquinhos, aumentando e variando os estímulos que você dá à sua coluna. No meu método DC0, a cada módulo existe uma evolução dos alongamentos terapêuticos e dos exercícios ideais para o fortalecimento dos músculos profundos da coluna. Isso gerará uma coluna cada vez mais forte, sem atrito, tem como resultado uma coluna livre de dores. Portanto, quando você conseguir aliviar suas dores, continue e não pare mais. A metodologia que você está aprendendo aqui, você vai levar para a sua vida. Introduza você bons hábitos e leve para a sua vida. Agora vamos lá para o terceiro erro. O terceiro erro de quem vive com dor de coluna é querer tratar somente ali, o localzinho da dor. E qual é a forma correta? Seu corpo é um todo. É preciso trabalhar sua coluna por inteiro. E eu já te falei que a sua coluna é o centro do nosso corpo. Na aula de ontem eu te falei que quando uma região na sua coluna está lesionada, ela acaba sobrecarregando outras regiões, podendo também aquela outra região acabar sendo lesionada. Esse é um ponto no qual você não pode tratar o local da dor. A sua coluna precisa ser fortalecida por inteiro. E o outro ponto é que nosso corpo é todo conectado pelos trilhos anatômicos. Na aula 1, eu te falei que os trilhos anatômicos são linhas semielásticas que conectam todo o nosso corpo, da cabeça aos pés. Essas linhas transmitem tensão e movimento através das fáscias e músculos sem interrupções durante o trajeto. Vou te explicar rapidinho o que seriam essas fáscias. A fáscia muscular é um tecido conjuntivo fibroso que funciona como uma capa contínua sobre a nossa pele e envolve o nosso corpo inteiro. A fáscia mantém cada parte do corpo conectada, ela está em toda parte. Por isso que quando tratamos de problemas envolvendo dores musculares e lesões, muitos deles podem ser relacionados à fáscia. A fáscia ela exerce um importante papel de apoio no sistema músculo-esquelético, permitindo que realizemos atividades funcionais básicas, como levantar quando estamos sentados, andar, pular, correr. Bom, simplificando, isso significa que a fáscia é a roupa interna que reveste seus músculos e estabiliza seu corpo. Voltando para os trilhos anatômicos, se o seu trilho anatômico estiver encurtado, ele vai sair repuxando por onde ele estiver passando. Você tentará de tudo e não irá conseguir se livrar das dores de coluna, porque esse encurtamento vai refletindo por onde esse trilho passar. Por isso que para se livrar das suas dores de coluna, é preciso tirar todo o atrito da coluna. É preciso fazer os alongamentos que trabalham todos os trilhos anatômicos. Alguns trilhos só são ativos apenas durante algumas posições específicas. Por isso que compreender os trilhos anatômicos e saber executá-los da forma correta nos movimentos é de extrema importância para o tratamento da sua lesão na coluna e para você conseguir se livrar das suas dores de coluna. Por isso que se você fizer pilates, fisioterapia ou qualquer outra atividade e não trabalhar os trilhos anatômicos da forma correta, você sentirá melhoras, mas depois voltará a sentir dor e não conseguirá se livrar das dores de coluna de forma definitiva. Quem conhece a minha metodologia sabe que todos os meus exercícios e alongamentos terapêuticos são baseados nos trilhos anatômicos. E para finalizar esse tópico, você precisa soltar todos os trilhos anatômicos que se conectam na sua coluna e não tratar somente o local da sua dor. Fazendo isso, você irá conseguir se livrar das suas dores de coluna
sem remédio, sem cirurgia e em casa. Agora vamos para o quarto erro de quem vive com dor de coluna. O quarto erro é que a pessoa alonga e mesmo sentindo dor, ela continua forçando esse alongamento. E qual é a forma correta? A forma correta é, se você sente dor de coluna, você tem que alongar em 3 etapas. A primeira etapa, você começa o alongamento e vai um pouquinho. Começou a alongar, sente alongar, fica ali por 20 segundos, só respirando. Na segunda etapa, você avisa seu músculo que agora você vai alongar, depois você fica mais 20 segundos. Você depois desses 20 segundos, você intensifica mais ainda esse alongamento, de forma que você sinta uma dorzinha do alongamento. Nessa etapa, seu músculo está sendo preparado de verdade para receber o alongamento. É nesse momento que ocorre o alongamento propriamente dito. E no terceiro e último momento, você volta à sua posição inicial, mas volta bem devagar. Por que bem devagar, Kate? Porque se você volta rápido, seu músculo pode gerar um encurtamento para proteger essa região. E como eu te disse na primeira aula, você não quer encurtar nada, você não quer encurtar nenhuma musculatura. Você precisa soltar os trilhos anatômicos, as fáscias e todos os trilhos anatômicos. Essa é a forma correta que você tem que alongar. Quem tem dor não pode fazer os alongamentos tradicionais. O que acontece se você seguir essas 3 etapas do alongamento? Você vai alongar de verdade, sem lesionar mais ainda aquela musculatura que está tensa, que está cansada, que está fragilizada. Se você não cometer esses erros e seguir os passos que eu acabei de falar, associado com os alongamentos estratégicos, você irá conseguir se livrar das suas dores de coluna, sem cirurgia, sem remédios e em casa. Esses pontos são fundamentais para qualquer pessoa, para qualquer diagnóstico, para qualquer nível de dor. Você sente dor porque você tem atrito na sua coluna. Tire esse atrito da sua coluna que a sua dor some. E vamos lá para o quinto erro. O quinto erro de quem vive com dor de coluna é achar que é impossível se livrar das dores de coluna. E qual é a forma certa de fazer? Ter a certeza do fundo do seu coração que é possível se livrar das dores de coluna. É tão importante quanto você se movimentar. Você pensar assim é tão importante quanto você alongar da forma correta. É tão importante quanto trabalhar a sua coluna por inteiro. É tão importante quanto começar e não parar mais. Acredite, tenha certeza que é possível. Tenha certeza que você pode viver a vida que você deseja. Tenha certeza que você pode acordar todos os dias feliz da vida. Por quê? Feliz, 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 porque acordou sem dor de coluna. Confie, aprenda, aplique e curta o processo. Identifique esses seus pensamentos atuais que te limitam. Substitua os pensamentos paralisantes por pensamentos impulsionadores. Você pode só pensar que não consegue se livrar das dores de coluna e ter esse pensamento paralisante e fazer com que te impeça de dar um passo. Ou você pode pensar que você pode e que você quer. É ter um pensamento impulsionador. Identifique em você esses pensamentos paralisantes que você tem e os transforme em pensamentos impulsionadores. O que você pensa hoje sobre se livrar das suas dores de coluna que está te impedindo de ter atitudes, de uma vida que te leva para uma vida sem dor, para você viver livre sem dor de coluna. Vou te dizer uma coisa, você não conseguirá se livrar das dores de coluna sem trabalhar antes esses pensamentos. Tim Haverk já dizia, pensamentos conduzem a sentimentos e sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Agora que você já sabe o que tem que fazer para iniciar de verdade o seu tratamento de dor de coluna, é preciso pôr em prática. Só saber não faz você se livrar das dores de coluna. Se você aplicar somente um desses passos, somente um desses 5, você não terá resultado. Se você aplicar 3, você também não terá resultado. É preciso aplicar esses 5 passos. É preciso seguir um método. É preciso seguir um passo a passo. Mas, Kate, eu tenho crises fortes de crônica, muita dor de coluna. Uma pessoa com a dor crônica, ela levará um pouco mais de tempo, mas ela irá conseguir. Agora, se você tem dor crônica,
ficar aí sentado, sem se movimentar, com certeza, cada vez mais a sua dor ficará mais crônica e mais difícil será reverter o seu caso. Você precisa agir agora. A sua hora é agora. Esses passos são fundamentais também para você que tem dor crônica, para você que tem crises fortes de dores de coluna, que não aguenta mais gastar dinheiro com remédios, com tratamentos que não tratam de verdade a origem da sua dor de coluna. Esses passos que eu te mostrei agora são fundamentais para você que deseja acordar sem dor, que quer fazer suas atividades físicas diárias sem dor, que quer ser produtivo no seu trabalho, que não aguenta mais faltar ao trabalho porque está com muita dor. Faça tudo o que eu estou te falando, que você conseguirá viver a vida sem dor que você deseja. Você conseguirá se livrar das dores de coluna sem cirurgia, sem remédios em casa. Agora eu vou te mostrar na prática como é feito um alongamento terapêutico que trabalha por completo o trilho anatômico. Vou te explicar no alongamento a forma correta de alongar para quem tem dor de coluna. Quem tem dor de coluna não pode fazer os alongamentos tradicionais. Vamos lá? Bom, agora eu quero demonstrar para você como é que uma pessoa que tem dor de coluna faz o alongamento da forma correta, né? Eu falei para você que o alongamento tem que ser feito em 3 passos. Recapitulando, o primeiro passo você vai iniciar o alongamento, ficar 20 segundos nessa posição, iniciou um pouquinho, para 20 segundos. A segunda etapa você vai forçar um pouquinho mais o alongamento. Você vai força mais um pouquinho, é aquela fase que você sente aquela dorzinha que está alongando. E a terceira etapa é que você volta à posição inicial. E como eu te expliquei durante a aula, tem o porquê dessa sequência. Na primeira etapa, você sinaliza a sua musculatura que você vai fazer um alongamento ali, então ela se prepara. Na segunda etapa, ocorre propriamente dito o alongamento. E na terceira etapa, você retoma a posição inicial devagar para não encurtar a musculatura. Se você volta devagar, aquela musculatura se contrai para te proteger. Então tem todo um método, tem todo um porquê dessa sequência. E quem tem dor de coluna não pode fazer os alongamentos tradicionais. Você já deve ter feito algumas vezes. Eu alonguei, te senti até aliviar, no outro dia a dor voltou. Isso já deve ter acontecido com você, você não é a primeira pessoa com isso. Por quê? Você sentiu dor no outro dia? Porque provavelmente sua musculatura, ela enrijeceu, ela encurtou ao invés dela soltar. E nesse alongamento de hoje, é um tipo de alongamento que faz parte do meu método, faz parte da minha metodologia do DC0. Então eu vou te mostrar como executa e vou te explicar a cada passo como tem que fazer. Então você pode fazer esse na sua casa, né? A gente só vai precisar aqui de uma cadeira. Você vai sentar na cadeira, uma perna aqui dobrada, a outra lá, ó, no calcanhar. Eu faço muito esse alongamento no DC0. Por que eu faço muito? Porque esse alongamento, lembra lá que eu falei a você dos trilhos anatômicos, que a gente precisa trabalhar o nosso corpo da cabeça aos pés, porque nosso corpo é todo conectado. Esse alongamento, você vai sentir alongar aqui, ó, embaixo do seu pé, toda a parte posterior até a sua testa. Então, a gente está alongando exatamente um trilho posterior extremamente importante para você que tem dor de coluna. Então, a gente faz um alongamento geral, da sua cabeça até o seu pé. Isso contribui para você tratar de verdade o que está causando a sua dor de coluna. Não tratar somente o local da dor. É independente de onde seja a sua dor. Kate, esse alongamento que você vai passar é para quem tem hernia de disco? É para quem tem dor na lombar? É só para quem tem dor na cervical? Não importa. É para qualquer pessoa que tenha dor de coluna e que queira tirar o atrito da sua coluna, gerar pequenos fortalecimentos na sua coluna. Esse alongamento é para você. Por quê? Porque eu não trabalho o diagnóstico, eu não trabalho o local da dor. Eu solto o seu trilho anatômico, certo? Então, bora lá. O pezinho tá aqui, ó. Você vai, ó. Eu sempre falo assim: puxa o elástico do pé. Você vai puxar seu pé pra cá, ó. A perna
Tô fazendo com a perna direita. A perna esquerda aqui flexionada. A direita, você vai lá puxar o elástico, ó. O trilho anatômico. É aquele trilho anatômico que tá lá. Ele começa aqui na testa, vai pelas costas, se divide no glúteo, passa pelas pernas lá atrás e vai até lá o pé, certo? É esse trilho anatômico aqui que a gente vai trabalhar. Então você, ó, puxa aqui o elástico do pé e pega o seu queixo, gruda aqui, ó. Kate, mas eu não consigo encostar aqui em mim no externo, não importa. Quando você vai até o seu limite, você já sente alongar. Quando você pega e você puxa o pé, você sente alongar aqui a parte de trás. E quando você gruda o queixo aqui, ó, você sente alongar toda essa região aqui do seu pescoço na cervical. Não é isso? Então, bora lá. Você vai, puxa lá o pé, gruda o queixo aqui. E a gente vai começar o alongamento com a primeira etapa, os 20 segundos. A gente vai descer aqui, ó, em direção ao pé. Puxa o pé, gruda o queixo, enrola e fica aqui nessa posição 20 segundos só respirando, tá? Iniciou o alongamento, fica aí respirando. Inspira o ar pelo nariz, solta todo o ar pela boca, bem devagar. Nessa posição você vai ficar 20 segundos somente respirando. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Gruda lá o queixo. 20 segundos, vamos para a segunda etapa do alongamento. Você vai fazer o quê? Você vai descer um pouco mais, gruda bem o queixo, puxa lá o elástico do pé e fica respirando. Você vai sentir alongar, gruda bem o queixo, puxa bem o pé, força. Essa etapa é na hora que você tem que forçar o alongamento. Força, sente aquela dorzinha, aguenta aquela dor, segura um pouco, tá acabando. Depois dos 20 segundos, você faz o quê? Você, terceira etapa, volta bem devagar. Você pode relaxar o pé e depois você volta todas para você, para a sua postura inicial. Essa é as 3 etapas do alongamento, certo? A maioria dos alongamentos eu faço seguindo essas 3 etapas, tá? Não são todos, mas a grande parte eu faço seguindo essas 3 etapas. E agora a gente vai fazer lá na outra perna. Então, nesse alongamento, eu estou te mostrando que você precisa trabalhar não somente o local da dor, você precisa levar em consideração os trilhos anatômicos, a gente precisa trabalhar o corpo por inteiro. E essa é a forma correta de você alongar. Se você tiver com aquele local com dor e você ficar aqui puxando, você tá aqui com dor na lombar, você fica lá forçando, aí puxa a perna. Se você ficar forçando, você vai perceber que a sua dor vai piorar. No dia pode até aliviar, mas depois a sua dor vai piorar. Então não fica ali querendo inflamar aquela região que já está inflamada. Não fica ali mexendo, dê os movimentos certos, na hora certa, com a intensidade certa, com a amplitude certa. Se você percebe que nessa segunda etapa do alongamento, você chega aqui, já dá aquela dorzinha que você está alongando, pronto, ali é o seu limite. Aí você tem que ter a percepção que nessa segunda etapa, se você forçar demais, mesmo aqui sendo um alongamento simples, um alongamento terapêutico, esse forçar demais pode lhe gerar dor no dia seguinte. Então, até nesse simples alongamento terapêutico, você tem que saber a amplitude, a intensidade de até onde você pode ir, para você também não aumentar o grau da sua lesão e no outro dia você acabar com mais dor do que o que você estava, certo? Então, vamos fazer agora com a outra perna, mesma coisa. Bota lá, perna aqui dobrada, a outra lá também flexionada, puxa o elásticozinho lá no pé, gruda o queixo aqui, ó, enrola, primeira etapa do alongamento. Para, respira, 20 segundos. Você está avisando, comunicando ao seu corpo que você vai alongar. Aquele seu local ali de lesão, ela está se preparando para o alongamento. E aí, depois dos 20 segundos, você faz o quê? Força mais um pouquinho, desce mais um pouco, você vai sentir alongar lá na lombar. Gruda o queixo, puxa o elástico do pé, fica e respira
por 20 segundos. Inspira o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Inspira e solta o ar. Vai lá. Segunda etapa do alongamento, desce mais um pouco, força bem, aguenta aí um pouquinho a dor, respira mais 20 segundos. Aguenta um pouquinho a dor que está acabando. Respira, respira. 3, 2, 1. Terceira etapa do alongamento, bem devagar. Solte lá seu pé. Volte desenrolando essa sua coluna até você voltar para a posição inicial. Sem pressa, com calma, sem pausa e sem pressa. Você vai fazendo aos pouquinhos e esse é o tipo de alongamento terapêutico que trata a dor da sua coluna, que lhe gera pequenos fortalecimentos, como eu te expliquei durante essas 2 aulas. Um pouquinho de fortalecimento todos os dias. Se você sobrecarregar mais do que a sua coluna comporta, no outro dia você vai acordar com dor. Se você se movimentar na medida certa, aos pouquinhos você vai perceber que o nível da sua dor está diminuindo, que a sua dor está regredindo e que o seu nível de dor vai diminuindo e sua lesão vai sendo restaurada. Então, essa é a metodologia que eu uso no DC0. E aí você vai ver, né? Eu falo muito sobre soltar a mandíbula também. Vários exercícios, eu uso muitos exercícios para soltar a mandíbula também. E por que, Kate? Você solta a mandíbula, você está tratando o dente, você está tratando o quê? A sua coluna também soltando a mandíbula. Mas por quê? Com base nos trilhos anatômicos também. Você precisa soltar essa musculatura, porque aqui passa um trilho anatômico, aqui vai do braço, passa para a sua mandíbula e vai para o outro braço. Se a sua mandíbula estiver tensa, essa tensão, por causa desse atrito, vai refletir no seu pescoço, vai refletir nos seus braços, vai refletir nas suas mãos cansadas, com fadiga. Então, também trabalho a mandíbula. E aí você chega lá e me vê fazendo uns exercíciozinhos para o pé, com o bastão no pé. Para quem é esse exercício, Kate? É para quem tem dor no pé, para quem sente dor no pé, formigamento nas pernas? Não, é para todo mundo que tem dor de coluna, independente se sente ou não dor no pé. Mas por quê? Porque eu trabalho trilhos anatômicos. Do mesmo jeito que você sentiu lá a gente puxando o pezinho aqui, trabalhando esse trilho anatômico posterior, a gente também faz essa liberação com bastão no pé. E por que eu decidi falar essa parte da mandíbula e do pé para você? Para te mostrar que o que eu falei aqui na aula é o que eu ponho em prática no método DC0 e a gente trabalha o corpo todo, da sua cabeça até o seu pé. E era isso que eu queria te falar, te mostrar nessa parte desse alongamento prático para você. Daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições para o meu método DC0. Se você quer ter uma professora, quer ter uma mentora para se livrar das dores de coluna, fique de olho no final da aula 3, que eu vou te dar mais detalhes. Você percebeu na hora do alongamento o quanto o seu trilho anatômico foi solto? Como com apenas esses alongamentos terapêuticos feitos de forma correta. E esse é o caminho para você se livrar das suas dores de verdade, das suas dores de coluna. Agora imagine o quanto você irá melhorar aplicando essa metodologia mais e mais vezes. Agora que você já sabe o que não pode fazer, o que pode fazer para se livrar das dores de coluna, sem remédios, sem cirurgias e em casa. Agora você já sabe. Segura aí esse aprendizado que a gente vai encaixar todas essas peças, complementar todos esses passos na aula 3. Com a aula 3 a gente encaixa tudo. Essa aula 3 será liberada na sexta-feira, às 9 horas, horário de Brasília. Mas espera aí que ainda não acabou não. Tem dever de casa para você, anote aí. O primeiro passo é o seguinte, você vai baixar o resumo da aula 2. Cada aula eu entrego um resumo da aula por e-mail e no grupo do WhatsApp, né? Aquele nosso grupo que você provavelmente estará lá. Se você não estiver, o link está aqui embaixo. Essa é uma forma de você praticar e repetir
tudo o que você está aprendendo para se livrar das dores de coluna. Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entre clicando no botão verde que está aqui abaixo. E lá na descrição do grupo tem o link Biblioteca do Evento. Para acessar a Biblioteca do Evento, você vai clicar em cima do grupo e depois você clica para ver mais. Logo você vai ver o link. Esse link é o link da Biblioteca do Evento. Leia o resumo que está lá nessa biblioteca e venha para a nossa aula 3 de sexta-feira. Na aula 3 eu vou te mostrar os primeiros passos para você se livrar das suas dores de coluna sem remédios, sem cirurgias e no conforto da sua casa. Você não precisa de equipamentos. Independente da sua idade, independente do seu diagnóstico, independente do seu nível de dor, mesmo que a sua dor seja muito forte. Bom, o link da aula também será enviado por e-mail e pelo WhatsApp. Acompanhe todas as nossas lives que estão ocorrendo durante essa semana lá no meu perfil do Instagram, Kate Machado 3, tá aqui, ó, Kate Machado 3. Hoje foi coisa pra caramba, hein? Qual delas você mais gostou? Qual delas você já vai começar a aplicar? Bom, agora comenta aqui embaixo o que você achou das técnicas de hoje. Me mande sua dúvida lá no grupo do Facebook. E na próxima aula eu vou trazer algumas respostas das principais dúvidas que eu recebi, certo? Poste lá também no nosso grupo a foto de você fazendo um alongamento. Eu vou adorar ver. E eu quero te pedir que você acompanhe tudo na nossa comunidade lá no Facebook e o nosso grupo no WhatsApp, que é lá que eu irei postar tudo o que está acontecendo no evento. Assim eu terei certeza que você não vai perder nada. Eu não quero que você perca nada, eu quero que você acompanhe tudo. Muito obrigada pela sua presença e eu te vejo lá na nossa aula 3. Tchau, tchau.